Fala galera, estamos de volta para mais uma aulinha de física, essa matéria que você ama. E agora a gente vai falar sobre transmissão de calor. Pois é, os processos que a gente tem para transferir calor, né? Porque a gente está falando aqui que um corpo, ele não pode conter calor, não é verdade? Um corpo tem energia térmica. E aí, pelo fato dele ter energia térmica, ele pode fornecer energia térmica para um outro corpo, certo? E essa transferência de energia térmica é o que a gente chama de calor. Mas vem cá, como que o calor sai de um corpo para o outro? Você já parou para pensar nisso? Beleza, eu sei que se eu colocar a mão numa chama ou se acenderem uma fogueira perto de mim, eu vou sentir esse calor, eu vou sentir essa energia térmica. Mas sob que forma esse calor, essa energia, sai do corpo A e vem para o corpo B? Pois é, existem 3 maneiras desse calor sair de um corpo para o outro, ser transmitido de um corpo para o outro. Tá? Vamos ver então esses 3 processos. Agora, vem comigo aqui para o quadro, vamos tirar nossa onda aqui, que a gente ainda está em calorimetria. E eu vou falar com você então sobre a condução, a convecção e a irradiação. São as 3 maneiras de você transferir calor de um corpo para o outro, tá bom? A primeira delas, condução. Olha aqui. Por exemplo, eu coloquei essa barra aqui, eu estou aquecendo essa barra, tá? Eu coloquei essa barra numa chama, e aí vamos pensar agora nesse calor, como que ele é transferido dentro da barra. Porque você sabe que se eu estivesse segurando essa barra aqui, ó, a barra de metal, se eu estou segurando essa barra aqui, né, e coloco ela numa fogueira, daqui a pouco eu não consigo mais ficar segurando, né? Essa barra vai começar a esquentar de uma maneira que eu vou ter que largar. Porque aquele calor ele consegue fluir, né, de uma extremidade para outra. Né? Essa energia térmica consegue chegar de uma extremidade para outra. Então, essa maneira, a maneira que esse calor consegue, por exemplo, ir da extremidade A para a extremidade B é através da condução. O que seria isso? Você tem moléculas aqui que estão bem mais agitadas, tá? E as moléculas do corpo que estão muito agitadas, elas começam a colidir com as moléculas vizinhas, que não estão tão agitadas, pois não estão tão aquecidas inicialmente. Então as moléculas do lado estão aqui, agitadas, mas nem tanto, e essas daqui estão super agitadas. Então elas colidem com as moléculas do lado, e as moléculas do lado começam a se agitar. Começa a aumentar essa temperatura, né? E aí elas começam a colidir com as moléculas do lado, que vão colidindo com as moléculas do lado, e através de colisões de molécula por molécula, o calor ele é transmitido pela barra. Esse é o processo de condução, tá certo? É um processo que acontece de molécula por molécula, mas veja bem, um ponto interessante. Não há o deslocamento de matéria, de massa. Ou seja, essa barra, o pedaço dessa barra aqui não vai quebrar e vai para o outro lado, obviamente. Isso aqui acontece microscopicamente, né? Não há um deslocamento de massa. As moléculas que estão aqui, elas colidem com as moléculas do lado e continuam onde elas estavam. Aí a molécula do lado está mais agitada, vai colidindo com a do lado e assim sucessivamente. Tá certo? Então esse é o processo da condução. Acontece, por exemplo, no aquecimento de barras, né? Barra metálica, enfim. Você consegue aquecer isso através da condução. Tá bom? Um outro processo, uma outra maneira do calor ir de um corpo para o outro é através da convecção. A convecção, nesse caso, aí sim há o deslocamento de matéria. É o que explica, por exemplo, né, a maneira do ar-condicionado de resfriar o ambiente. Ou um aquecedor, já que a gente está falando aqui de transferência de calor, vamos pensar no aquecedor. Apesar daqui no Brasil a gente não utilizar isso, né? A gente não utiliza muito o aquecedor, mas nos países mais frios, né, ao invés de ar-condicionado, eles têm aquecedor. E olha que bacana, aqui no Brasil, a gente usa o ar-condicionado e a gente coloca o ar-condicionado na parte superior do cômodo, ou pelo menos deveria, ou pelo menos seria a melhor opção, colocar o ar-condicionado no alto do teu quarto, né? Agora, se eu tenho que usar um aquecedor, aí é melhor que eu coloque o aquecedor no chão, na parte de baixo do cômodo. Por quê?
Porque um fluido, por exemplo, o ar, quando ele está com uma temperatura baixa, quando ele está frio, as moléculas estão pouco agitadas, então elas estão muito unidas. Portanto, a gente diz que esse fluido ele é mais denso, né? Quando eu tenho um fluido com alta temperatura, quente, as moléculas estão mais agitadas, consequentemente elas estão mais espaçadas. Então, é um fluido menos denso. Então, quando o ar é quente, ele é menos denso. Quando o ar é frio, ele é mais denso. É a história do balão, né? Quando você bota um balão, né? Que é proibido isso, não faça isso, né? Crime, mas o balão antigamente, quando as pessoas soltavam, né? Você coloca lá a bucha do balão e o balão, a bucha do balão ela é utilizada para aquecer o ar que está ali dentro, né? E o ar quente é mais leve, por isso ele sobe, né? Mas não solte balões, porque isso provoca grandes catástrofes. Muito bem, então o ar quente ele é menos denso, o ar frio ele é mais denso, por isso quando eu coloco o ar-condicionado em cima, né, ele manda para a gente ar frio, e esse ar frio, como ele é mais denso, ele desce. E aí o ar quente sobe. Aí o ar-condicionado vai resfriar esse ar aí, e quando ele ficar mais frio que o de baixo, ele desce. E o quente sobe. Aí quando ele ficar mais frio, ele desce. O de baixo sobe. E aí você tem esse movimento de fluido dentro do cômodo, movimento de massa, de matéria. Você está vendo que quantidades de ar sobem, quantidades de ar descem. Você tem fluido se movendo, né? E você consegue, por exemplo, resfriar uma sala ou aquecer, né? No caso do aquecedor. Quando você manda ar quente embaixo, o ar quente é mais leve, sobe, o ar frio desce. Aí você manda ar quente embaixo, né? O ar quente é mais leve, sobe, e o ar frio desce. Então você tem movimento. Esse movimento a gente chama de correntes de convecção, né? Então a convecção é a maneira, por exemplo, de você transmitir calor através de fluidos. Isso não acontece só nos gases, isso acontece nos líquidos também, né? É que a gente não consegue ver, mas se você pudesse observar numa panela de água, quando você bota a panela para esquentar, né? Se você pudesse observar, ali dentro você teria esse movimento. A água que está mais próxima ali de baixo esquenta primeiro, sobe, aí a água fria desce, quando ela esquentar mais que a de cima, ela sobe, a de cima desce. Você tem movimento de água ali dentro. Não sei se você já viu a água esquentando, você vê que que a água fica meio que, né, se mexendo ali, tem uma formação de ondinhas ali, de bolhas, enfim. Isso é provocado também por conta da convecção, tá? Então a convecção é uma maneira de você transmitir calor, principalmente para você aquecer fluidos. Acontece convecção. E por fim, a irradiação. A irradiação é o seguinte, cara, é o calor assumindo a forma de onda eletromagnética, né? Todo o corpo irradia energia, irradia calor. Todo o corpo irradia calor. Sabe quando um corpo não irradiaria calor? Somente se ele atingisse a temperatura de 0 Kelvin, que é o zero absoluto. E você já sabe, porque você já estudou aqui com a gente, que o 0 Kelvin é inatingível. Então, nenhum corpo pode chegar à temperatura de 0 Kelvin. Portanto, todos os corpos irradiam calor. Eu estou irradiando calor, a câmera aqui do estúdio está irradiando, as lâmpadas, tudo irradia calor. Obviamente, o corpo que tem maior temperatura vai irradiar mais calor. Uma fogueira, por exemplo, vai irradiar mais calor do que a gente. Mas nós irradiamos mais calor do que uma cadeira, né? Porque nós estamos sempre com a nossa temperatura lá de 36,5, 37 graus Celsius, certo? A cadeira aqui do estúdio, por exemplo, estamos numa temperatura agradável, a cadeira deve estar a uns 20 graus. Então ela está irradiando calor, mas não está irradiando tanto quanto eu. Então irradiação é o calor sob a forma de onda eletromagnética. Vou botar assim, ó, onda eletromagnética. Tá certo? E as ondas eletromagnéticas, você vai ter a oportunidade de estudar ondulatória, lá na Física 1, e você vai ver que as ondas eletromagnéticas podem atravessar o vácuo. Então elas não precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, o calor pode atravessar o vácuo. É dessa maneira que, por exemplo, o Sol aquece a Terra, né? Se você olhar o Sol e a Terra, entre Sol e Terra é vácuo.
Como é que o calor chega do Sol à Terra? Não pode ser por condução. Só se tivesse uma barra de ferro que ligasse o Sol à Terra, né? Que aí é de molécula por molécula. Não pode ser por convecção, porque é vácuo entre Sol e Terra, não tem fluido, não tem ar. Se tivesse um ar quente, um ar frio, mas não tem isso. A única maneira, né, do calor sair do Sol e chegar à Terra, ser transferido, né, do Sol para a Terra, é através da irradiação. O calor chega à Terra sob a forma de onda eletromagnética. O Sol irradia calor para a gente. Tá legal? Então essa aqui é uma das maneiras de se transferir calor. São as 3 maneiras para você, são os 3 processos de transmissão de calor. As 3 maneiras para você transferir calor de um corpo para o outro. Maravilha, maravilha, galera? Ficamos por aqui então, ó. Vem para cá para a gente finalizar o nosso vídeo. Espero que você tenha curtido e aguardo vocês no próximo episódio.